Olá galera, sejam bem-vindos de volta. Pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Licas. Hoje eu tô aqui pra reagir, beber e dar uma breve review barra análise do álbum Zeros do Declan McKenna. Esse é o segundo álbum de estúdio dele. O primeiro álbum dele, What Do You Think About the Car, foi lançado em 2017 e fez maravilhas com a minha vida já. É um álbum e um artista muito importantes pra mim. Então eu tô bem ansioso pra ouvir esse CD novo. Ele já soltou umas 5 músicas antes, eu acho. E eu só ouvi 3 delas, Beautiful Faces, The Key to Life on Earth e Daniel, You're Still a Child. Esse foi um álbum que foi adiado múltiplas vezes. Era pra ele ter sido lançado em março, depois em agosto e agora finalmente foi lançado em setembro. Então chega de espera que eu tô muito ansioso, animado, doido pra ouvir ele. Mas antes eu gostaria de recomendar uma música, que vai ser uma recomendação um pouco tosca, levando em conta os artistas, mas no caso de você ter passado batido por esse álbum, por favor, ouça a música Boss dos Carters, ou The Carters. E se você já ouviu, ouvir de novo nunca é demais. A primeira música se chama You Better Believe, com 3 pontos de exclamação. You Better Believe. Oi. Lá vem ele. O gritinho. Acho que não dá pra ouvir. A vozinha dele. O autotune. Tesão. Eu acredito. Não tô conseguindo ouvir o que ele tá falando. Ah, tá crescendo. Vamos ver como ele tava gritando e daí do nada ele tá com a voz suave de novo. Ai meu Deus, tinha transição. Que ódio. Depois eu volto e ouço a transição melhor. Eu tava lendo a letra pra dar uma analisada e eu não entendi nada. Mas é basicamente o conceito dela, a história dela, o jeito que esse álbum começa. É basicamente aquela história comum de que nós, seres humanos, como sociedade, somos muito ruins em entender um ao outro, até ser tarde demais. É basicamente isso. Mas daí tem bastante coisas aqui, tem bastante referências, tem referências ao Heaven's Gate, que era um culto que tinha muito interesse no espaço, e esse álbum, num geral, tem um conceito meio espacial, porque a próxima música se chama Be an Astronaut, Seja um Astronauta, Vanessa traduz. E a terceira fala sobre vida na Terra. Enfim, tem bastante esse negócio do espaço. Acho que a cor e a capa dele também já remete uma coisa assim. A roupa dele prateada, meio futurista, e esse roxo, azul, meio que remetendo sabe, o céu, a constelação, estrelas, enfim, esqueci, espaço. Na minha cabeça ele é roxo, azul escuro. E aqui fala bastante sobre sistema solar nessa música, sobre foguetes, sobre botas do espaço, sobre lasers, asteroides. Então tem bastante coisa assim conectada uma com a outra. É que eu realmente, assim, para primeira reação, eu não consigo. Eu não consigo, ainda não consigo, pelo menos, assim, sabe, diretamente saber sobre o que essa música fala, mas a minha ideia é essa, que é essa história comum sobre como a gente é muito ruim de entender um ao outro até que seja tarde demais. Com a referência ao Heaven's Gate, no final fala que ele vai comprar uns tênis Nike e tipo, quando o Heaven's Gate, o culto do Heaven's Gate, quando eles foram cometer o suicídio coletivo deles, eles estavam usando um par desse tênis. Que eu não entendi muito bem o porquê, mas assim, referências, né? Eu realmente, assim,
Eu nunca fui muito sobre letras, eu já falei isso várias vezes aqui. Eu sempre fui mais uma pessoa da melodia do que das letras, então eu ainda sou novo nessa de captar letras. Principalmente quando falo de problemas sociais desse jeito, eu sou um pouco levemente leigo em muitos assuntos. Então, ainda mais assim, sendo de uma língua que não é a minha primeira língua, eu sou fluente em inglês, mas mesmo assim, tem muitas coisas que, assim, muitas metáforas, algumas coisas que ainda é difícil para mim entender. Então, eu vou ficar devendo por enquanto. Mas na minha cabeça é basicamente tipo, falando, você acha que você vai salvar o mundo, você acha que você é Deus, você acha que você é tudo isso, que a sua verdade é absoluta, mas existe a das outras pessoas, existem outras pessoas que também têm a solução do mundo, porque já faz muito tempo que muitas pessoas falam que Deus vai salvar tudo, que Deus vai salvar o universo, vai salvar a pátria, que Jesus na época, na história da Bíblia, Jesus era o Salvador. Então você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar nessas coisas para acreditar que o mundo tem salvação. Mas daí na ponte ele fala que a gente vai se matar desse jeito, acreditando nessas coisas, acreditando nessas verdades absolutas, porque a gente precisa se ouvir mais. Pelo menos é sobre isso que eu acho que é a música. Se alguém tiver outra perspectiva, eu não acho que muitas pessoas vão assistir esse vídeo, mas se alguém tiver uma outra perspectiva sobre a música, uma perspectiva real, que realmente seja isso, porque eu não vi nada sobre o álbum, nem sobre a música, nem sobre as músicas, comenta aí ou sei lá. A próxima música se chama Be an Astronaut, que é uma música que ele já cantou na tour do primeiro álbum dele, só que eu nunca ouvi, eu não sou uma pessoa de ver lives também. Vou dar uma voltadinha aqui no final de You Better Believe pra ouvir a transição. Ele já começa falando do Daniel, que tem uma música sobre ele depois. Quem é Daniel? A voz, a mudança de tom. Quem me conhece daqui sabe como eu sou em relação a isso. Vai se fuder. Essa música. Transição. Não tô prestando muita atenção na letra. A sonoridade tá me arrebatando. Tô indo pro espaço. Instrumentais. Meu Deus do céu. O Declan McKenna, então cala sua boca. Mais uma vez, letras, né? Eu não sou muito chegado e não sou um conhecedor enorme de letras e poesia e essas coisas, conceitos. Eu gosto de conceitos mastigados. Não, mentira, eu gosto muito dessas coisas assim. É que realmente é muito difícil você fazer um vídeo de reação e querer que alguma coisa saia agora com uma coisa que é pra ser, assim, consumida com o tempo, mastigada com o tempo,
pra você chegar num negócio em tal dia, sabe? Assim, agora, imediatismo não é muito saudável pra mim nem pra todo mundo, mas algumas coisas que eu, assim, que eu tirei dessa letra. Essa música fala sobre o menino que sofre muita pressão por causa da cultura de menino sofrendo pressão. Porque assim, eu acho, eu sendo um menino, um homem, que essa cultura de meninos, na verdade aqui, falando assim, parece que tá falando de uma criança. Então eu vou partir dessa perspectiva. Eu quando criança, pelo menos, os poucos amigos que eu tive e as poucas observações que eu tinha sobre amizades masculinas, grupos de amigos masculinos, e até hoje vejo, é muito um clube do bolinha, né? Que a cabeça de um é a cabeça de todos, então todos vão agir conforme a opinião de todos. Isso é uma merda. Mas a partir desse conceito, aqui tá falando basicamente isso. Que o Daniel é uma pessoa meio alheia a tudo isso, daí tem um grupo de meninos que querem que ele faça parte do grupo deles, e daí esses meninos vão falar pra ele o que ele tem que fazer. E daí esses meninos, no caso, eu acho que é mais uma alusão aos meninos, homens no geral. Que essas pessoas vão te dizer o que fazer o tempo todo, e você diz que você pode ser quem você é, e você pode fazer o que você quiser, e eles vão falar que você tá mentindo, que você não pode fazer isso, você não pode ser assim, você não pode fazer aquilo, enfim. Só que você nasceu para ser um astronauta, então você vai fazer isso ou vai morrer tentando. Que jeito de viver e morrer. Ah, é uma letra muito interessante que eu gostaria de ficar assim analisando por mais tempo, sabe? Só que o que eu tirei disso tudo é isso. Eu trazendo para uma coisa assim mais realidade, com certeza eu vou trazer a questão de ser gay. Porque é isso. Nessa cultura que a gente tem, na minha geração pelo menos, e nas gerações passadas, sempre teve isso. E aqui até fala, eles usam a frase, o ditado boys will be boys, que é uma coisa bem conhecida, um ditado popular pra lá, nos exteriores. E tá, não, no pós-refrão, por causa disso, dessa pressão de meninos e de homens no geral, você vai se perguntar por que os meninos vão chorar. Só que garotos vão ser garotos e eles devem escutar. Ó, rimei até. Eles devem escutar e fazer o que as mães deles falam pra eles fazer. Eu não sei se isso aqui é uma coisa assim mais direta no quesito pressão maternal, mas eu acho que nem tanto, porque se for pegar nesse conceito todo que eu falei, a visão maternal é muito menos assim, muito menos pressão. Claro que um caso é um caso, mas assim, popularmente na cultura e na sociedade, o papel da mãe é muito menos pressão do que o papel do pai na vida de uma criança. Então, eu acho que deve ter um pouquinho disso aí também, que tipo, ele tá desconstruindo esse negócio junto com esse menino que tem que ser um astronauta e tem que ser o que ele quer ser e fazer o que ele quiser. Mas tá, daí voltando aquele negócio de trazendo pra uma coisa mais real da minha realidade de criança LGBT, a mãe fala pra ele que se você sabe o que é bom pra você, você vai se comportar dessa vez, por mim. Eu vou levar pra um lado de que é quando os seus pais falam pra você se comportar e falar não age desse jeito, porque esse jeito é muito gay, etc, essas coisas. Se você sabe o que é bom pra você, não fique o dia inteiro deitado reclamando. Não sei o que isso significa. Reclamando do que ela falou pra ele, do que ela acabou de falar pra ele, pode ser. Mas daí aqui fala também que os outros garotos que estão na fila, não sei fila do que, eles não estão chorando. Ou então, no caso, os outros garotos não são que nem você. Ou eles sofrem muito mais pressão, uma pressão bem mais agressiva, ou então eles são de outra sexualidade. Sim, eu vou trazer tudo para essa questão agora porque é um pouco mais fácil de eu entender. Eu acredito muito naquilo de que você pega a mensagem que os artistas querem passar e trazem para uma coisa do seu significado. É isso que eu tô fazendo agora. Eu não sei qual é o significado real, talvez seja esse mesmo. Eu não sei qual que é a sexualidade do Declan e também não me interessa. Mas eu tô trazendo pra isso.
Enfim, é isso que eu peguei dessa letra. Esse vídeo talvez vai ficar muito longo se eu tentar pegar todas as letras, mas assim, uma coisa que eu percebi da outra vez, da primeira música, que eu falei que eu sou uma pessoa muito mais da sonoridade do que da letra, eu acabei não falando da sonoridade. Gostei bastante, gosto muito que o Declan traz uma sonoridade bem guitarra, bem coisa pesada. Ele já começou o álbum num gás, assim, sabe, num soco, na gritaria, na guitarra pesada, e nossa, nessa Be an Astronaut foi muito mais pesado, porque a guitarra no final foi, tava queimando meu cérebro, e a interlude que tem no meio dessa música também é muito boa, muito gostosa. Mas acima de tudo eu gostei bastante do piano nessa música. E enfim, essa segunda música é minha preferida até agora. Será que de todas que eu já ouvi, levando em conta que eu já ouvi mais três? Eu não sei, eu gosto muito de Beautiful Faces, mas vamos ver. Essa até agora, das novas que eu ouvi, que no caso foram duas, é a minha preferida. As próximas três músicas eu já ouvi, eu não vou passar muito tempo nelas, eu acho. Acho que talvez só pra analisar a letra um pouquinho melhor, porque eu não fiz isso antes. Mas a próxima música se chama The Key to Life on Earth. Essa letra. A parte preferida. A harmonia. Minha outra parte preferida. Eu gosto dessa música, só que eu gosto mais dela pelas minhas partes preferidas do que ela como um todo. Gosto bastante dela, sim, só que tipo, não sei se é uma música que eu iria selecionar pra ouvir porque eu tô com ela na cabeça. Talvez por essas minhas partes preferidas, mas assim, ela não é minha preferida do CD. De todas as que eu ouvi até agora, das que saíram antes, Beautiful Faces é minha preferida. Acho que essa vem em segundo e Daniel em terceiro. Daniel também, assim como The Key to Life on Earth, eu gosto mais pelas minhas partes preferidas, por uma parte ou outra que me chama atenção, sabe? Mas eu não quero passar muito tempo analisando essa letra, porque não quero que esse vídeo fique enorme. Imediatismo me matando, mas fazer o quê? Eu sei que eu vou ficar com muita preguiça de editar depois. Mas não, assim, essa música fala sobre o subúrbio de Londres, então eu não vou entender muita coisa, porque eu não sei como que funcionam as coisas lá. Mas é basicamente sobre o jeito que os humanos agem entre os outros, sabe? Agem em reação dos outros e pelo que os outros fazem, falam, enfim. É como eles agem entre si. E é sobre a juventude no subúrbio de Londres. Eu não entendo muita coisa sobre isso, porque eu não sou um jovem no subúrbio de Londres. Mas eu gosto muito daquele trecho que fala sobre... que fala sobre os loucos xenofóbicos. Porque eu gosto muito do Declan nas redes sociais, porque ele é muito engraçado. Ele conhece a linguagem do Stan Twitter. E ele usando locals, que é uma coisa tecnicamente ruim no Stan Twitter. Stan Twitter, que nojo falar desse jeito. Mas na cultura Stan do Twitter, pra falar dos xenofóbicos. Eu gosto muito dessa parte. Eu acho engraçado. A próxima música se chama Beautiful Faces, amo muito essa. Essa música, cara. Ai, eu amo muito essa música. Eu gostei muito dela ter sido o primeiro single porque ela fez aquilo. Quando ela saiu, eu ouvi tanto ela e eu fiquei tão feliz porque ele finalmente ia lançar um álbum novo e porque essa música era muito boa. Isso me traz lembranças do começo do ano, quando ainda não existia o corona e eu tinha esperanças de coisas grandes para esse ano. Pois saudades.
Essa música é sobre pessoas jovens no mundo moderno e como pode ser intimidador. É sobre as batalhas, as inseguranças que nós jovens passamos pelo mundo moderno. Como dá medo é a gente ver muitas coisas e a gente sentir que a gente tá fazendo tão pouco pro mundo, sabe? O Declan, na verdade, falou que essa música é inspirada pelos elementos da cultura pop que parece forçado e falso. Tipo reality shows como Love Island e influencers de Instagram e até mesmo no próprio trabalho dele, sabe? A frase Beautiful Faces Smiling Over Us, no caso é rostos bonitos sorrindo para nós, é sobre as pessoas de poder, tipo celebridades e das redes sociais, e o poder que a gente coloca nelas e a sociedade no geral coloca elas num pedestal, daí elas sorriem olhando para baixo, sabe? Como se a gente estivesse para baixo, como se eles estivessem numa posição maior por causa do pedestal que a sociedade, a cultura mesmo colocou elas lá, a culpa nem é delas. Mas é sobre o poder que eles têm sobre nós, sabe? Por isso que eles estão sorrindo em cima de nós, estão sorrindo para nós, para baixo, sabe? Eles estão olhando pra gente e sorrindo. Eu gosto muito do vídeo dessa música, inclusive. O Declan tá muito bonito. Tem uma atitude, sabe, nesse clipe, eu gosto bastante. Quem não viu vai ver. A próxima música se chama Daniel, You're Still a Child. Eu já ouvi essa e eu gosto dessa. Daniel, you did it. Daniel, you did it. Essa é a minha parte preferida. Eu amo o jeito que ele canta Child também. Eu gosto bastante dessa. Eu senti ela bem mais agora, ouvindo ela no álbum, do que eu senti a maioria das vezes que eu ouvi ela sozinha, sabe? Mas essa, como eu disse antes, ela me chamou mais atenção pelas minhas partes preferidas, as partes que eu gostei, que tem um negocinho diferente do que ela como um todo, sabe? Essa música tem um significado muito legal, muito bacana e que dessa vez veio direto, então eu consigo falar um pouquinho sobre o que ela é. Basicamente, eu uso a palavra basicamente toda vez e acabo falando um monte, mas enfim. É basicamente sobre uma pessoa, o Daniel, que é um menino que já apareceu antes na música Be an Astronaut, que ele tá cansado, ele tá exausto de lutar pelo mundo e não receber as coisas que ele tá lutando para, as causas perdidas dele. Ele é muito envolvido politicamente, só que o mundo é uma merda, o mundo continua piorando, então ele meio que desiste, sabe? Ele fica perdido no meio disso tudo porque ele pensa, por que eu vou lutar tanto se não tem resultado? Só que ao mesmo tempo ele continua bravo, ele continua mal porque as coisas ainda não resolveram pra ele. Então assim, ele se cansou de lutar, mas ao mesmo tempo ele tem a consciência, sabe? A consciência é uma coisa que ele não perde, é uma coisa que as pessoas não perdem, assim, geralmente, quando a gente se sente desse jeito. A gente pode largar a mão, a gente pode, sei lá, num estado entorpecido mentalmente, mas a gente não, no fundo a gente não esquece o que a gente tá passando, o que levou a gente a ficar desse jeito, por que a gente tá bravo, por que a gente tá mal. A gente sempre sabe, sempre vai estar ali cutucando no fundinho da nossa cabeça, não importa o quanto a gente tenta fugir disso. E é basicamente sobre isso, é sobre uma pessoa ficando tão perdida no mundo e como a sociedade meio que fecha os olhos pra isso, sabe? Porque desde criança essa pessoa já se preocupa com coisas, assim, exteriores a ele, coisas importantes pra ele, só que as pessoas taxam essa pessoa como louca, como doida ou como uma causa perdida. E daí nessa parte ele critica, ele dá uma cutucada em como a sociedade num todo julga muito as pessoas muito prematuramente, desde criança, e já sabe, perdem as esperanças nessa pessoa, e daí essa pessoa cresce achando que é uma causa perdida, um problemático. E é sobre como as pessoas da sociedade desistem nas outras muito facilmente, sabe? E acho que isso meio que remete um pouco à cultura do cancelamento. Porque, ainda mais agora, nessa cultura do cancelamento, as pessoas estão desistindo das outras muito mais
fácil, muito mais rapidamente, sabe? A gente nem vê. A gente vê uma coisinha, dá uma cutucadinha ali, alguém falar e cancelei tal pessoa. Você já vê umas pessoas olhando diferente. Às vezes até você já fica meio assim, sabe? Meio encucado com a cabeça. Mas gente, normalizem mudar de ideia. A não ser que o caso seja muito extremo, daí tudo bem. A próxima música se chama Emily. Ah, eu já gostei. Forget. Eu sabia que ele ia fazer isso. Essa música é linda. As batidas. A música tem um negocinho agridoce nela. Pode beber, eu sei que eu falo isso demais. A produção aumentando. Essa é a minha preferida. Que ódio. Eu sou muito tonto, porque eu gostei muito dessa. Essa é a minha preferida até agora. Que ódio. Eu não sei sobre o que é essa música. Eu vi, assim, as coisas que eu vi parece que é sobre uma pessoa em específica, no caso, sei lá, um relacionamento. Mas, não sei. O Declan não é dessas coisas. Eu não acredito que seja mesmo sobre um relacionamento. Mas, né, eu não conheço nada da vida dele. Acho que deu uma direcionada diferente essa música do tema político, que é sempre muito presente nas músicas dele. Mas eu acho que é sobre uma pessoa e sobre um relacionamento, sim. Ele falou numa entrevista que era pra essa música soar meio maldosa, então é por isso que tem essas letras, tipo, como que vai esse coração partido aí? Como que tá funcionando pra você? E também, você não sabe como é difícil pra mim descansar quando você mentiu pra te fazer bem por dentro? É, maldosa, maldosa. Eu gostei muito dessa música. Essa música foi escrita inteira por ele, meu Deus. É minha preferida até agora, do CD. Ok? O que é engraçado, porque a minha música preferida do primeiro álbum também é a música 6. Na verdade, é a música 7. Na verdade, é a música 6, 7 e 9. Elas alternam entre si em primeiro lugar. É a 7, mas a 6 também. Enfim, a próxima música se chama Twice Your Size. O peidinho. O que vem aí? Gostei. Meu Deus. Isso de fone.
Essa foi Twice Your Size, eu gostei muito. Ela também é uma das minhas preferidas, eu acho. Eu gostei muito da sonoridade. E a voz dele aqui também tá muito gostosa. Eu gosto muito quando a voz dele tem uma sonoridade meio Beatles, assim, que nem Emily. Eu senti muito isso em Emily. Inclusive, uma coisa sobre Emily, eu achei muito que ela fosse seguir pelo caminho mais countryzinho, e daí ele voltou com as baterias e a guitarra pesada, e eu fiquei assim, o Declan McKenna. Enfim, Twice Your Size. Eu não sei se essa letra tem alguma coisa política ou não, não tem muita coisa, muita informação aqui, não tem nenhuma citação aqui que alguém falou alguma coisa sobre. Não senti, talvez eu tenha sentido algumas coisas, tipo a frase: ouça os conselhos bons do homem que tá online. E sei lá, eu pensei no porque ele tá sempre no Twitter, né, que nem o... Também pareceu pra mim uma música de relacionamento, e eu quero acreditar que seja isso, porque faz um pouquinho de sentido, assim, no contexto do álbum. Porque nas 5 primeiras músicas são sobre coisas mais políticas, que é o natural, o normal do Declan McKenna. Só que daí em Daniel, You're Still a Child, ele tá meio que cansado das coisas políticas e ele tá perdido no mundo. Então acho que consequentemente ele tá vivendo outras coisas, se distraindo com outras coisas. Então talvez o Daniel tenha entrado num relacionamento, talvez, e agora ele esteja sofrendo por isso, não sei se faz sentido. Mas como eu sou uma pessoa muito mais da sonoridade, da melodia do que da letra, eu às vezes eu me engano quando eu tô ouvindo músicas lendo a letra, porque às vezes eu tô lendo, mas eu não tô prestando atenção. Eu só presto atenção quando tem uma coisinha aqui que me chama atenção, sabe? Mas se é uma história contada, às vezes eu não presto muita atenção. Porque daí eu tô prestando atenção na melodia, sabe? Eu tô prestando atenção na melodia enquanto eu tô lendo a letra, mas eu só tô acompanhando ao invés de prestar atenção no contexto e na história. É isso que eu percebi enquanto eu estava ouvindo essa e lendo a letra. Mas não tenho muita coisa pra falar sobre essa letra não. Mas eu gostei muito dessa música. A próxima música se chama Rapture. O quê? Ok, boomer. Essa foi... É mais uma letra que eu não entendi muita coisa, mas tem bastante coisa aqui. Esse Jet Black, que é uma das minhas partes preferidas da música, que vem logo no começo. Eu acho que, assim, vendo aqui pelo Genius, meio que faz uma alusão à cor da maioria das coisas da tecnologia, tipo os iPhones e os Playstations. E como o nome da música é Rapture, que significa êxtase ou, sei lá, encanto, faz um pouquinho de sentido porque essas coisas da tecnologia às vezes deixam a nossa mente em estado de êxtase ou, sei lá, de distração, enfim. Essa música volta um pouquinho no tema político porque ele fala sobre como tem muita merda na TV nesses dias e as coisas reais estão acontecendo no mundo e não passa na TV, não passa no olho público. E daí ele cita a Margaret Thatcher, falando que ela tem um coração cruel, serviu. Eu não entendi muito o conceito dessa música. Eu só captei e também vi aqui no Genius, que tem as citações, essas coisinhas. A próxima música se chama Sagittarius A, asterisco. Tô ansioso pra essa porque eu sou sagitariano. O que vem aí? Heaven knows you
get so miserable. You have travel away to the Andes, like every you don't have to be sad about it. So what you said, getting wet. Essa parte. Eu gostei muito dessa música. Ela, na ponte, me lembrou muito The Kids Don't Wanna Come Home. Parecia que quando a ponte acabasse ia começar o refrão. You don't know how to give love for anyone. Nossa, parece muito. Parece muito. E sobre Sagitário, é mais sobre um negócio que tem em Milky Way. Eu não entendi direito, mas eu sei que não fazia sentido ser sobre ele, porque ele não é de Sagitário. Ele nasceu 3 dias depois de mim. E eu sou o último dia de Sagitário, então não faz muito sentido. Mas durante essa música toda, ele fala sobre bastante protestos que aconteceu em 2019. É como se ele estivesse pedindo desculpa para a Mãe Natureza por tudo que está acontecendo, sabe? É como se fosse uma carta para ela. Foi o que eu senti, pelo menos. Isso eu não vi aqui no Genius. Mas é o que eu senti. A próxima música, infelizmente a última desse CD, se chama Eventually Darling. Tell me you truly believed when you promised. I don't need to be shallow. Love is blood fleeting. Trying to be cool, trying to be blue. Exactly as you stand and come again. It's not something you could get this time and try again. Eu amei esse refrão. Really the time for kicking and screaming. Everyone leaves eventually, darling. Don't be afraid. It's the same way E assim acabou o CD. Eu amei muito essa música. Nossa, eu amei muito essa música. Tem uma citação só nessa letra inteira aqui no Genius, que é a frase: todo mundo vai embora eventualmente, querido. Então, não fique com medo. Nessa citação é sobre uma entrevista que o Declan deu falando que essa frase era a preferida dele no CD. Era a letra preferida dele no CD. E ele fala que essa música é sobre a perspectiva da pessoa que está indo embora e não a pessoa que está ficando. Interessante. Eu gostei bastante dessa música. Acho que o conceito, a história dela maior é sobre mesmo uma pessoa que está indo embora da vida de alguém, por exemplo. Porque tem frases como: eu não estou querendo ser superficial, eu só tô seguindo em frente, mas foi bom te conhecer. Tô cansado de tentar ser ele, de tentar ser ela, porque é isso que toda vez me deixa pior. Eu gostei bastante dessa música. Ela termina o álbum de um jeito incrível. A outro dela, perfeita, magnífica, perspicaz. Ele.
Ele começou e terminou esse álbum de jeitos muito bons. Agora vamos falar um pouquinho sobre o álbum, uma breve review, uma breve análise. Eu gostei bastante dele. Gostei bastante. Eu sinto ele que é um pouco mais forte no começo, na primeira metade do que no final. Apesar de que as minhas músicas preferidas estão mais na segunda metade do que na primeira. Na verdade, não. Na verdade não. É que as minhas músicas preferidas estão na segunda metade. Tipo Emily, Twice Your Size, Rapture, Eventually Darling. Na verdade eu não sei. É que eu senti uma potência dele maior. Ele é bem mais assim, mais agressivo na primeira metade. Eu não sei. É, é, eu. É, eu acho que é isso. Ele é bem mais agressivo na primeira metade. Na segunda, ele meio que fica um pouco mais intimista, um pouco mais relaxado, não tão agressivo, não tão pesado assim. Não sei se são as letras, eu não sei se é a sonoridade, não sei se são os instrumentais, eu não sei exatamente o que é, mas ele ficou mais marcante pra mim, na minha cabeça, a primeira metade. Sendo que a maioria das músicas da primeira metade eu já tinha ouvido. Não sei, é só uma coisa que ficou na minha cabeça, eu não sei exatamente como elaborar isso direito agora. Assim, logo na primeira ouvida, eu nem lembro de todas essas músicas desse CD, mas é isso que passou pela minha cabeça enquanto eu tava ouvindo o CD. Mas eu gostei muito dele como um todo. Eu gosto muito de álbuns pequenos e eu gostei muito desse álbum ser pequeno. Um álbum de 10 músicas, uma música menos do que o álbum anterior, eu acho ok. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante das letras, o que eu peguei das letras e o que eu ressignifiquei pra mim, pra minha vida, eu gostei bastante. Eu gostei muito da sonoridade dele. Não tá tão diferente do primeiro CD, mas tá um pouco mais maduro do que o primeiro CD. Eu senti um pouco dessa diferença e dessa transição. Eu gostei do conceito dele no geral, que é uma coisa mais espaço, uma coisa mais constelações, estrelas, astronautas, essas coisas. Terra, eu acho que tem muito a ver com o problema que a gente enfrenta de aquecimento global e misturado com isso problemas sociais que ocorrem no mundo inteiro, então por isso Terra, por isso planeta, por isso astronautas. Eu gostei do conceito desse CD. O meu top 5 dele, eu acho que eu vou deixar em quinto lugar Beautiful Faces, porque é uma música que eu já conhecia, mas só por esse motivo. Porque eu quero dar espaço para as outras serem maiores do que ela nesse meu primeiro top 5. Em quarto lugar, eu acho que eu vou deixar Twice Your Size. Eu acho. Em terceiro lugar, eu quero deixar Rapture. Em segundo lugar, eu vou deixar Be an Astronaut. E em primeiro, Emily. Eu já falei tudo que eu penso sobre essas músicas durante essa reação, então eu acho que é isso, meu primeiro top 5 da minha primeira ouvida desse CD. A minha nota, eu acho que eu vou deixar ele com um 9, de primeira ouvida assim. Eu gostei bastante dele, de verdade. Então, um 9 pra mim é apropriado na minha cabeça. Eu sinto que ele tem muito a crescer ainda. Eu sinto que músicas como Sagittarius A, Eventually Darling, tem muito, muito, muito pra crescer ainda em mim. E o Better Believe também. Acho que essas têm muito, muito potencial pra crescer em mim. Então, eu tô animado pra ver o que vai ser desse álbum na minha vida, quais músicas vão crescer, quais músicas vão ser minhas preferidas, qual vai ser minha preferida definitivamente. Eu acho que vai acabar sendo Emily mesmo, mas eu acho que é isso sobre esse álbum. Stream Zeros e Stream What Do You Think About the Car, por favor, são álbuns incríveis. O Declan é um artista incrível, ele fala bastante sobre problemas sociais e sobre assuntos tabu, ele milita bastante. Então, ele é um artista incrível que fala sobre assuntos importantes, com músicas bem gostosas e é isso. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você quiser, me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, no Twitter, no Last FM e no Spotify. Os mais importantes pra mim são o Twitter e o Spotify. O Twitter porque
É o único lugar, a única plataforma que eu tenho, assim, de interação fácil e rápida com as pessoas para poder falar sobre meus projetos seguintes, sobre vídeos que eu quero postar, sobre ideias, sobre opiniões, sobre enquetes de que vídeo fazer primeiro, de que vídeo postar primeiro, de que vídeo postar, de que vídeo não postar. Então é importante para mim que, se você quiser me acompanhar, você me segue lá. E antes de você seguir, acho que eu devo deixar claro, como eu sempre falo, que o meu username é IucasXX e não LucasXX, é um I maiúsculo no começo. Isso confunde algumas pessoas às vezes. E o meu Last FM, ele é muito importante para você ver minha biblioteca, ver o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu poderia gostar, me fazer algumas recomendações e algumas sugestões de vídeo, de reação, baseados na minha biblioteca. E o meu username também, como eu sempre falo, é BU Afternoon e não Blue Afternoon, é um I maiúsculo na segunda letra, o I. Isso também pode confundir um pouquinho as pessoas. Mais sugestões nos comentários e eu acho que é isso.